Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, vai aqui o nosso vídeo com a resolução das questões da lista de revisão. Só ressaltando, tá? A gente fez quase todas as questões de sala de aula, acho que 3 ou 4 questões já foram resolvidas, e aí vamos aproveitar esse momento para também resolver essas questões, belezinha? Então pega seu caderno, sua caneta, seu lápis, sua borracha e vamos lá. Deixa eu ampliar isso aqui e vamos que vamos. Então, a primeira questão é aquela questão teórica, né, perguntando sobre o que são reações de óxido-redução. Já comentei em sala de aula algumas vezes. São aquelas reações que são classificadas quando você consegue observar a transferência de elétrons. Então, uma espécie ela vai ceder elétrons, outra espécie vai receber. E aí tu tem o processo de oxidação, que é a perda de elétrons, e a redução, que é o ganho de elétrons. Eu creio que todos vocês já tenham copiado isso no caderno de vocês. E aí, claro, no decorrer das questões, a gente vai discutindo melhor a questão do agente oxidante, agente redutor, essas equações onde você consegue observar quem que oxida, quem que reduz. Então tudo isso na resolução vai ficar bem mais tranquilo, beleza? Então vamos adiantar, vamos para a questão 2. Nós temos aqui o seguinte. As bacteriorrizas são exemplos de associações simbióticas entre bactérias e raízes de plantas leguminosas. E aí já tinha resolvido iniciar essa questão, né? Essas bactérias fixam o nitrogênio atmosférico N2, transformando-o em amônia. E aí a questão pede que você determine qual que é o NOx do nitrogênio nas duas espécies, tanto no gás nitrogênio, no nitrogênio atmosférico, como na amônia. Então, pessoal, vamos lá. Eu já havia comentado em sala de aula, inclusive, sobre os tipos de ligação e como determinar essa carga, esse NOx, certo? A depender do tipo de ligação ali existente. Então, quando nós falamos de substâncias simples, como por exemplo o N2, a gente sabe que o NOx dessa espécie é zero. Ou seja, nós estamos falando de uma substância o que? Simples, certo? Então, toda e qualquer substância simples apresenta NOx, apresenta carga igual a zero. Aí eu inclusive havia comentado em sala de aula, só fazendo um parênteses bem rápido aqui, que no caso de compostos moleculares, que são aqueles formados por ligação covalente, onde é o compartilhamento de elétrons, a gente tem uma carga ali parcial, certo? Uma carga que é formada em função da diferença de eletronegatividade. Então, quando eu analiso, por exemplo, uma substância simples, ela é formada por um único elemento, certo? Que é quem aqui? O nitrogênio. E aí, vocês viram no passado isso? Quando eu faço aqui a representação de Lewis, nós temos aqui uma ligação tripla entre os nitrogênios e cada pontinho desse aqui seria os elétrons que são compartilhados entre as duas espécies. Então teriam aqui, outro aqui, e só para mudar de cor, para que vocês possam melhor visualizar, eu teria outro aqui e outro aqui. Perceba que a ligação aqui ela é covalente, então os elétrons aqui eles são o que? Compartilhados, tá? Então essas bolinhas que estão aqui em azul e essas bolinhas que estão aqui em vermelho são os elétrons que são compartilhados e que pertencem aos dois átomos de nitrogênio. Como você tem aqui átomos de um mesmo elemento químico, é de se esperar que a eletronegatividade aqui seja a mesma. Então, a tendência com que esses nitrogênios puxam esses elétrons que estão aqui compartilhados é igual. A intensidade com que eles, entre aspas, puxam, né, essa influência que é exercida sobre essa região de alta densidade eletrônica, ela é nula. Ou seja, esses elétrons não estão preferencialmente para um ou para o outro nitrogênio. Logo, o NOx é zero, certo? Se eu tiver, por exemplo, uma situação como a da amônia, eu tenho aí o NH3, certo? Eu havia representado, inclusive, isso em sala. A gente observa que a ligação aqui formada, ela não é, no caso, a substância, ela não é simples, certo? E aí nós temos aqui a seguinte fórmula estrutural. Nós temos aqui, eu vou colocar em vermelho os hidrogênios, os elétrons dos hidrogênios, certo? E vou colocar em azul os elétrons do nitrogênio. Mais uma vez, a ligação é compartilhada e o que acontece é basicamente isso, certo? Nós temos ali cada linha representando uma ligação simples e na ligação simples nós temos aqui um par de elétrons compartilhados, um par do nitrogênio, perdão, um átomo, um elétron do nitrogênio e um elétron do hidrogênio. E aqui se estabelece uma ligação. Só que a gente sabe que esses dois átomos eles apresentam diferentes eletronegatividades, certo? Então, uma coisinha importante que você vai ter que levar para a prova é a eletronegatividade.
E aí a eletronegatividade é a tendência, certo? Com que um átomo, é a influência que um átomo exerce sobre os elétrons que estão onde? Na ligação. Os átomos mais eletronegativos, você vai se lembrar, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, em ordem decrescente, certo? Primeiro o flúor, na sequência o oxigênio e na sequência o mais fraco dos três, o nitrogênio. Todo e qualquer átomo que não estiver aí presente, ele é menos eletronegativo, ou seja, exerce uma menor influência sobre os elétrons da ligação. Então, observando aqui essa representação, certo? Se o nitrogênio ele é mais eletronegativo, quer dizer que esse par de elétrons aqui dessa ligação vai estar mais próximo de quem? Do nitrogênio ou do hidrogênio? Você já sabe que como o nitrogênio ele é mais eletronegativo, eu poderia, para um melhor entendimento, eu poderia representar essa ligação da seguinte maneira, ó, elétron aqui e o elétron do hidrogênio quase que em cima do nitrogênio, aqui, muito próximo dele. Diferentemente das demais ligações que eu não fiz o ajuste ainda, certo? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Imagine agora, jovem, que essa ligação aqui por algum motivo ela é rompida, certo? Então, quando nós temos compostos moleculares, para identificar esse NOx, como não há transferência de carga real, a gente tem que fazer todo esse processo para aferir àquele átomo uma carga, certo? Um NOx. Então, se essa ligação aqui fosse rompida, ó, nós teríamos isso aqui, ó, a ligação aqui foi rompida. Perceba, se a ligação fosse, entre aspas, torada naquela região, certo? Ela fosse rompida naquele ponto. Baseando-se na diferença de eletronegatividade, esse elétron vermelhinho que pertencia ao hidrogênio está mais próximo de quem? Ora, do nitrogênio. Então, o nitrogênio aqui assume uma carga negativa de -1, certo? E eu faço esse mesmo processo para as demais ligações. Então, tenho nitrogênio para essa ligação aqui do meio -1 e para essa aqui de baixo também -1. Ora, se o nitrogênio para cada ligação assume carga -1, o hidrogênio, perceba, ele tinha apenas um elétron. E esse elétron foi, entre aspas, aí, roubado, né? Até porque não existe roubo em ligação química. Isso é uma característica para nós humanos. Mas a gente assume uma carga positiva em função da perda desse elétron. Então eu tenho mais um para essa ligação, mais um para essa e mais um para essa. Aí a pergunta que eu faço é, para o nitrogênio, qual que é a sua carga, o seu NOx? Ora, para cada ligação, nós tínhamos aí o quê? -1, não é? Eu poderia até fazer assim, para ficar de melhor visualização. Como eu fiz nas demais, apagar esse elétron aqui e apagar esse elétron aqui e colocar ele mais próximo do nitrogênio, aqui e aqui. E repetir o mesmo processo, quando a ligação aqui ela é rompida, aqui e aqui. Então perceba que o nitrogênio é como se ele ganhasse o quê? 3 elétrons, já? Então, qual seria a carga desse nitrogênio? Ora, -1 e -1. Ou seja, a carga final dele é -3, certo? Então perceba que o nitrogênio sai do nitrogênio atmosférico, ele tem o NOx 0, e para a amônia ele vai ter o NOx de quanto? -3. Então perceba, o NOx aumentou ou diminuiu? O NOx diminuiu, certo? Se o NOx diminuiu, vou botar aqui o -3, se o NOx diminuiu, se o NOx diminuiu, quer dizer que a espécie ela reduziu, saiu de 0 para -3. Então, nesse caso aí, ó, nós temos aqui, vou tentar colocar aqui, ó, NOx igual a 0 e aqui o NOx igual a -3. O NOx diminuiu, logo aqui nós temos uma espécie sendo o quê? Reduzida. E o NOx varia de 0 para -3. Demorou um pouquinho só para revisar esses aspectos, certo? Quando a gente for para a próxima questão, a gente já consegue fazer ela com a maior velocidade. Então perceba que para compostos moleculares formados por ligação covalente, são aqueles compostos onde você tem geralmente ametais, certo? Ou ametais de hidrogênio. Você vai basear o seu NOx em função da diferença de eletronegatividade. Em compostos iônicos, como de fato já existe a transferência de cargas, então a carga ela é igual ao NOx, certo? Então vamos lá. O nitrogênio, a questão 3, ó, o nitrogênio pode existir na natureza em vários estágios de oxidação. Pode ser -3, 0, +3 e +5. Sempre que tu tiver, jovem, uma situação na qual o NOx ele é igual a 0, é porque a substância aqui ela é simples. Então a forma na qual o nitrogênio ele aparece como substância simples é o N2. Então perceba, ele quer que você relacione
as espécies aqui apresentadas com o respectivo NOx do nitrogênio. Então a segunda alternativa aqui, a segunda opção de resposta para cada alternativa tem que ser obrigatoriamente quem? O nitrogênio, N2, porque ele apresenta NOx igual a zero, certo? Substância simples, NOx igual a zero. Então eu posso desconsiderar aqui a letra B, a letra C e a letra D. Nos resta a afirmativa A e a afirmativa E. A gente tem que observar agora em qual das situações o nitrogênio tem NOx igual a menos 3, mais 3 e mais 5. Observe que para a questão anterior, a amônia NH3, este nitrogênio aqui tem NOx de quanto? Menos 3. Isso me baseando na diferença de eletronegatividade entre o nitrogênio e o hidrogênio. Quando eu venho para cá, esse NOx menos 3 só pode fazer referência a quem? A amônia, né? NH3. Só que tanto a afirmativa A quanto a afirmativa E trazem como na primeira opção a amônia. Então a gente tem que trabalhar agora tanto o nitrito, NO2-, como o nitrato, o NO3-, e determinar qual é o NOx do nitrogênio nas duas espécies, certo? E aí vamos lá. Eu havia comentado em sala também que você deve chegar na sua avaliação sabendo o NOx de algumas espécies. Então, o nitrogênio você já percebeu que ele pode variar, né? Ele pode ser menos 3, pode ser 0, pode ser mais 3, mais 5. Só que algumas espécies, elas sofrem variações de NOx em condições bem específicas. As exceções são bem peculiares. Eu havia comentado em sala, por exemplo, que o NOx do oxigênio era igual a menos 2, certo? E esse NOx só não seria menos 2 quando nós tivéssemos aí o peróxido ou a água oxigenada, que aí nesse caso o NOx do oxigênio, vou botar aqui, do oxigênio, era igual a menos 1, certo? Inclusive havia demonstrado isso e mostrarei para vocês por que menos 1. Mas de antemão, assuma, chegue na prova sabendo que o NOx do oxigênio é menos 2. E aí vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, vamos... A gente tem aqui um pouquinho mais de espaço. E aí vamos lá. Outro ponto importante é o seguinte. Deixa eu colocar aqui o NO2-. Lembre-se que essa carga aqui negativa é de toda a molécula, certo? Isso é um ânion. Isso é um ânion poliatômico, certo? Então, quando você vai determinar o NOx de uma espécie e você não tem uma molécula, é sabido que a soma do NOx de cada espécie tem que ser igual à carga. Ora, se é um ânion ou se é um cátion, a soma dos NOx ao final deve ser igual a essa carga aqui em cima. Se fosse uma molécula, como por exemplo a amônia, NH3, certo? Eu poderia até, para complementar o raciocínio da questão anterior, se o nitrogênio não sei quanto é X, o hidrogênio nós sabemos que ele é mais 1, salvo algumas exceções que eu não vou abordar na prova, nós temos o seguinte, ó. Para este caso aqui, como determinar o NOx do nitrogênio? Vem para cá, ó. Eu tenho X mais 3 vezes mais 1. Ora, 3 hidrogênios, cada hidrogênio tem carga mais 1. Igual a quanto, jovem? 0. Por que igual a 0? Porque é uma molécula, é NH3. E a definição é que a carga final de uma molécula é sempre igual a 0. Ela é eletricamente neutra. Então, nesse caso aqui, ó, X mais 3 igual a 0. X igual a menos 3, certo? Só comparando aqui, ó, com a questão 2, certo? Então nós temos ali menos 3, beleza. Só que aí falta determinar para resolver a questão 3 o NOx de quem? Do NO2 e do NO3. Eu vou colocar lado a lado para você comparar os dois NOx. Então eu tenho NO2 menos e eu tenho aqui NO3 menos. Qual que é o NOx do nitrogênio, jovem? Não sei. Então eu chamo de quanto? X, certo? Vou colocar aqui, ó, X. E qual que é o NOx do oxigênio? O NOx do oxigênio, lembra que eu coloquei no começo da questão, né? O NOx do oxigênio, vou botar aqui ó, mais uma vez, o NOx do oxigênio é igual a quanto? Menos 2, certo? Exceto quando ele estiver ligado ali a... Agora minha mesa não quer colocar aqui o menos 2. Nós vamos ter aqui, cadê? Menos 2. Certo? Exceto quando nós tivermos peróxido, que ele vai ser menos 1. Então vamos lá. O NOx do oxigênio, menos 2 para os dois casos. Então aqui é X e aqui é menos 2. Beleza. Como é que eu determino esse valor de X? Quantos nitrogênios eu tenho? Apenas um.
o NOx é igual a x, então eu coloco 1 vezes x, ou simplesmente x. Aí, mais 2 vezes menos 2. Ora, por que 2 vezes menos 2? Eu tenho 2 oxigênios, cada oxigênio tem um NOx de menos 2. Então fica 2 vezes menos 2, igual a menos 1. Essa carga que aparece aqui do nitrato é menos 1. Então eu devo igualar a soma dos NOx, multiplicando obviamente pela quantidade de elementos que tem ali. Eu tenho que igualar isso a essa carga, menos 1. Do outro lado a mesma coisa, ó. Eu faço x mais 3 vezes menos 2 igual a menos 1. Resolvendo aqui para o nitrito, o NO2, fica x menos 4 igual a menos 1, x igual a menos 1 mais 4, x igual a mais 3. E quando eu venho para o nitrato, eu tenho x mais, eu posso colocar logo o menos 6, x menos 6 igual a menos 1, x igual a menos 1 mais 6, finalizando x igual a mais 5. Então perceba que a espécie na qual o nitrogênio tem NOx menos 3 é a amônia, já vimos feito inclusive na questão anterior. NOx igual a zero só pode ser o nitrogênio atmosférico, o N2. NOx mais 3 é do NO2 menos, e NOx mais 5 do NO3 menos. Então a alternativa correta aqui seria a letra A. Perceba que quando o átomo aqui, ó, o nitrogênio, a gente sabe que ele é um átomo eletronegativo, não é isso? Então, só relembrando aqui, ó, mais uma vez, nós temos isso aqui, ó, o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, certo? O mais eletronegativo de todos é o flúor, depois oxigênio, depois nitrogênio. Nesse caso aqui, ó, apesar do nitrogênio ser um elemento eletronegativo, certo? Quando ligado a um outro elemento mais eletronegativo do que ele assume carga o quê? Positiva. Então é como se o oxigênio puxasse, é como se não, o oxigênio na ligação puxa os elétrons para si. Então, caso a ligação fosse rompida, qual seria a carga do nitrogênio? Ora, positiva, porque está ligado a um elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, o oxigênio ele puxa para si os elétrons, ele puxa a carga, logo ele fica o quê? Negativo, e o nitrogênio positivo. Belezinha? Vamos para a sequência. Questão 4. Qual das reações a seguir nós temos oxirredução? Aqui é simples, né, jovem? Aqui é só observar. Aqui é só observar em qual das reações você tem variação do NOx. Lembre-se que eu comentei em sala de aula alguns dos NOx, alguns dos principais NOx que você deve chegar sabendo na avaliação, certo? Em especial o hidrogênio, que ele vai ser mais 1, o oxigênio, que vai ser menos 2, aí tem horas que a minha mesa ela não quer funcionar. O oxigênio, deixa eu botar aqui do lado, o oxigênio igual a menos 2, certo? Metais alcalinos, que são metais do grupo 1, tipo o sódio, é mais 1, certo? Metais alcalinos terrosos do grupo 2, mais 2. Metais do grupo 3, geralmente mais 3, certo? Tem algumas variações, mas por hora essas exceções à regra eu não vou abordar na avaliação, certo? Então vamos lá. Inclusive, para quem copiou em sala, deve ter isso aí colocado como observação, certo? Vamos para cá, jovens. Vamos observar o seguinte. Em qual das reações aqui eu tenho no caso, eu tenho reações de oxirredução, né? Reações redox. Observe o seguinte. Um outro ponto pertinente, que eu inclusive havia comentado, mas por hora vamos resolver a questão primeiro. Eu havia comentado e colocado para vocês uma tabelinha com alguns ânions poliatômicos, nitrato, carbonato, fosfato. Na sequência da resolução eu coloco para vocês. Observe o seguinte, a primeira afirmativa, ele coloca uma reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, certo? Nós temos o seguinte, ó, o hidrogênio, ele vai ser, só diminuir aqui a espessura da caneta, o hidrogênio, ele vai ser mais 1, o cloro vai ser quanto? Menos 1, certo? Eu tenho que ter um NOx, eu tenho que ter um valor de NOx de modo que quando somado com mais 1 dê 0. Ora, só pode ser menos 1. O sódio, metal alcalino, ou seja, grupo 1, se é grupo 1, mais 1. Aí eu tenho aqui ó, uma hidroxila, né? NaOH, eu tenho Na e OH. Essa hidroxila, você sabe, eu havia comentado em sala, que ela tem isso aqui, ó, menos 1, certo? Ou pode aparecer OH menos, é a mesma coisa, tá? Só que tanto o oxigênio quanto o hidrogênio aqui, eles têm um valor de carga, certo?
Você sabe que o oxigênio, vamos supor assim, ó, eu tenho OH e eu tenho uma carga X. Eu sei que o NOx do oxigênio, ele vale quanto? Menos 2, não é isso? Ora, se o NOx do oxigênio vale menos 2, deixa eu botar aqui embaixo, menos 2, do hidrogênio vale mais 1, qual que é o valor de X? Ora, eu tenho menos 2 mais 1 igual a menos 1. Percebe por que a hidroxila é OH menos? Porque quando eu faço a relação entre o NOx do oxigênio e do hidrogênio, eu tenho um excedente de menos 1, certo? Tranquilo aí? Então vamos lá. Eu posso representar dessa forma, tá, pessoal? Quando a gente for trabalhar com mais calma, a gente vai observar que essa carga negativa aqui, ela surge, ela pode se explicar de uma maneira mais assertiva, certo? Mas por hora a gente pode assumir dessa forma. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. E voltando para a questão. O oxigênio vai ser menos quanto? Menos 2, não é isso? Então eu vou colocar aqui o menos 2. Opa. Aqui, ó, menos 2. O hidrogênio vai ser quanto? Mais 1. Do outro lado, o sódio mais 1 e o cloro, menos 1. O hidrogênio mais 1 e o oxigênio, menos 2. Certo? Perceba, antes da reação, hidrogênio mais 1, depois da reação, mais 1. Cloro antes da reação era menos 1, né? E aqui depois, menos 1. O sódio, mais 1. Depois, mais 1. O oxigênio, menos 2. E depois, menos 2. Como não houve aqui alteração do NOx, eu posso afirmar que nessa reação não houve nem oxidação nem redução. Então a afirmativa 1 está o quê? Fora, certo? Falta analisar aqui a afirmativa 2 e a 3. E aí, observando a afirmativa 2, ela é muito tranquila de se fazer, porque você tem aqui, ó, H2 mais 1 meio. Aí tendo aqui a minha mesa, ela não quer digitar de forma alguma. Eu tenho H2 mais 1 meio. Elaiá. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu botar mais embaixo. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho H2 mais 1 meio de O2 para formar o quê? H2O. A gente sabe que enquanto substância simples, o NOx aqui vai ser quanto? Zero, né? E aqui, zero. Tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio, o NOx é igual a zero. Quando eu venho para a molécula de água, ora, o hidrogênio vai ser mais 1, certo? E o oxigênio vai ser menos 2. Deixa eu só colocar aqui o mais 1 aqui e o menos 2 aqui, certo? Perceba que houve aqui variação do NOx. O hidrogênio sai de 0 e vai para mais 1. Ora, se o NOx aumentou, quer dizer que a espécie oxidou. E para o oxigênio, sai de 0 e vai para menos 2. Ora, se sai de 0 para menos 2, o NOx aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Ou seja, ele reduziu. Ou o e o il, certo? Se o hidrogênio, vamos lá, se o hidrogênio oxidou, ele é o agente o quê? Redutor. Se o oxigênio ele reduziu, ele vai ser o agente oxidante. Lembrando que é sempre o contrário, né? Quando eu me refiro à palavra agente, eu me refiro ao que ele faz com o outro, o que ele provoca no outro, certo? Então, no caso aqui, ó, hidrogênio de 0 para mais 1, oxidou, logo é agente redutor. E para o oxigênio, o NOx diminuiu, reduziu, logo ele é o agente o quê? Oxidante. Então, a afirmativa 2, de fato, ela apresenta aí uma reação de oxirredução. E sobra para mim aqui agora a terceira equação, certo? Eu tenho o SO3, o trióxido de enxofre, reagindo com a água para formar o ácido sulfúrico. A gente já consegue observar algumas coisinhas aí, tá? Deixa eu colocar aqui a equação. E eu tenho o seguinte, eu tenho SO3 mais H2O para formar o que? H2SO4. Eu não sei qual que é o NOx do enxofre, tá? Ele pode apresentar um NOx variável, assim como as espécies podem apresentar NOx variável, mas o enxofre ele apresenta uma variação muito significativa, muito grande, certo? Tipo o nitrogênio. Não sei quanto é X, mas eu sei que o oxigênio é menos 2. Então, para esse SO3 eu tenho X mais 3 vezes menos 2 igual a 0. Perceba que não tem carga aqui, certo? É SO3, ó. Não é SO3 menos alguma coisa ou mais alguma coisa. Então aqui eu tenho x menos 6 igual a 0, x igual a mais 6. Beleza. Então o enxofre aqui tem NOx igual a mais 6 e o oxigênio menos 2. Venho para o lado de cá, ó, eu tenho hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Beleza. Vamos para o ácido sulfúrico. Perceba que o enxofre ele é um elemento central. Então
os oxigênios e os hidrogênios estão ao redor dele, certo? Então, geralmente, quando eu tenho uma espécie que contém 3 elementos, tendo ali um elemento central, certo? No qual os demais estão ali ao seu redor, eu não sei qual que é o NOx da espécie. Então, eu chamo de X. Então, eu tenho hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, beleza. Vamos montar a nossa equação para achar o NOx do enxofre. Mas, de cara, a gente percebe que nos reagentes, o oxigênio era menos 2, hidrogênio mais 1. Quando eu olho para os produtos, ora, o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Esse também é menos 2. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Amigo, reações de oxidação e redução, reações redox, elas acontecem, esse processo de oxidação e redução acontecem simultaneamente. Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho mais 1 e menos 2, aqui, certamente isso aqui vai ser mais 6. Vamos confirmar, né? Eu vou ter 2 vezes mais 1 mais x mais 4 vezes menos 2 igual a 0. Então fica 2 mais x menos 8 igual a 0. X vai ser igual a mais 8. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Vai ficar mais 8 menos 2. X igual a mais 6. Perceba ó, que o NOx do enxofre não variou. Ou seja, essa equação 3 aqui ó, também está fora. Ou seja, somente a alternativa B, a equação 2, é aquela que apresenta oxirredução. Belezinha? Vamos para a questão 5. Havíamos feito, inclusive, ela em sala. Sobre, mais uma vez, as variações do NOx do nitrogênio. Certo? Inclusive, nós já fizemos aqui 4 dessas espécies. Eu não vou ficar refazendo, certo? É só voltar o vídeo um pouquinho que você vai encontrar a resolução. Eu só não tenho aqui o NOx do íon amônio, mas eu posso fazer para vocês, certo? Mas aí vamos lá. Para adiantar, nós já sabemos que o NOx do nitrogênio, enquanto substância simples, o nitrogênio atmosférico, o NOx é 0, certo? Vou botar aqui, ó, o NOx é 0. Opa, aqui, ó, 0. Quando eu venho para o NO3, o nitrato, esse NOx aqui ele é igual a mais 5. Quando eu venho para o nitrito, ele é igual a mais 3. No caso da amônia, já havíamos feito, ele é menos 3. E aí eu não tenho aqui ó, o amônio, tá? Vou fazer para vocês aqui agora. No caso do amônio, nós temos aqui ó, NH4+, ele é um cátion poliatômico, certo? Não sei qual que é o NOx do nitrogênio, chamo de X. E aí o NOx do hidrogênio vai ser o quê? Mais 1. Então vai ficar X mais 4 vezes mais 1 igual a mais 1, certo? Então, deixa eu trazer para cá, eu vou ter ó, X mais 4 igual a mais 1. Ora, X igual a mais 1 menos 4, X igual a mais 3. Perceba que tanto na forma de amônio como na forma de amônia, o NOx, mais 3 não, perdão, menos 3, ele vai ser, o NOx vai ser igual a menos 3, certo? Então aqui, ó, o NOx igual a menos 3. Aí a questão fala assim, ó, acompanha aqui, ó, a partir do cursor. A espécie nitrogenada, aqui, ó, a espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução, ou seja, a espécie mais oxidada, aquela que tem o maior NOx, ela é controlada por reação de redução. Ora, qual que é a espécie mais oxidada? É esse jovem aqui, ó, o nitrogênio quando na forma de nitrato. E ele sofre redução, ou seja, a etapa 5 evidencia uma reação de redução. Perceba, a etapa 1, eu tenho NOx de 0 para menos 3. Redução, beleza. Só que essa espécie aqui não é a mais oxidada. A etapa 2, de amônia para amônio. Perceba, o NOx é o mesmo. Não houve aí reação nem de oxidação nem de redução. Quando eu venho para 3, o amônio sai de menos 3 para mais 3. Ora, o NOx aumentou, oxidou. A questão fala de, acompanha aqui, ó, a questão fala de redução. A etapa 4 sai de mais 3 para mais 5. Outra redução, perdão, outra oxidação. O NOx aumentou, oxidou. E a questão fala de redução. Então, observe aqui, ó, eu tenho reduções na etapa 5 e eu tenho redução na etapa o quê? 1.
Só que ele fala da espécie mais oxidada, ou seja, a espécie que tem o maior NOx. Quem tem o maior NOx? O nitrogênio na forma de nitrato. Então a etapa 5 ela vai evidenciar o processo de redução da espécie mais oxidada. Beleza? Deixa-me ver aqui a questão 6, também feita em sala. Essa questão 6 também é bastante interessante, porque aqui nós temos que fazer um leve esforço para de fato decorar alguns ânions que costumeiramente vão aparecer nas avaliações, certo? Não só nas minhas, mas também podem aparecer nas de química e podem aparecer nas questões de Enem, certo? Da maneira mais variada. Observe o seguinte: é importante que você já chegue na prova sabendo de algumas coisas. Alguns conhecimentos prévios eles são de fundamental importância porque você consegue ganhar muito, mas muito tempo. Esse é um deles. Então, eu já comentei em sala e você que está acompanhando o vídeo aqui agora, pegue um post-it, certo? E você vai anotar as seguintes espécies e suas respectivas cargas. Hidroxila é o H-. Eu tenho o nitrato, é o NO3-. O nitrito é NO2-. Eu tenho o carbonato, que é o CO3, 2-. O sulfato é o SO4, 2-. O fosfato é o PO4, 3-. Então, essas espécies costumeiramente aparecem em questões. E aí, às vezes, quando você não sabe ali o NOx, não sabe a carga daquele ânion, perdão, talvez você fique confuso em calcular o NOx ou a carga daquela espécie ali envolvida, certo? Anotado isso aqui, ó, vamos para a questão. Ele fala do ciclo do cobre, ele fala que o cobre metálico ele é utilizado como reagente de partida. Ora, cobre metálico, cobre, apenas cobre, certo? Substância simples, sim ou não? Se a substância é simples, qual que é o NOx disso aqui, jovem? É 0, certo? Deixa eu colocar aqui, o NOx é igual a 0. Tá aqui, ó, NOx igual a 0. Aí eu venho para cá. A primeira reação é com o ácido nítrico. E aí, como produto, eu vou ter o nitrato de cobre. E aí, qual que é a carga do cobre? Esse é o primeiro ponto. Qual que é a carga do cobre? Jovem, tu sabe que o nitrato, ó, olhe para cá. O nitrato é NO3-. Ou seja, a carga total de um nitrato é quanto? Menos 1. E aqui, ó, eu tenho NO3-. Ora, eu vou traçar aqui, ó, vou separar isso aqui. Separei. Eu sei que um nitrato é menos 1. Eu tenho quantos nitratos? Ó, eu tenho quantos nitratos? 2. Então a carga aqui referente ao nitrato vai ser de quanto? Menos 2. E do cobre? Ora, tem que ser a quantidade suficiente para neutralizar aquilo, para rebater aquilo, já que o nitrato de cobre é uma molécula. A gente pode interpretar como sendo uma molécula que não tem excedente de carga. Ou seja, quando eu somar os NOx de cada espécie, vai ser quanto? 0. Beleza? Então, sabendo disso aqui, ó, o resto é fichinho, certo? Vem pra cá. Esse nitrato de cobre aqui, ele reage com o hidróxido de sódio, e aí eu vou ter o hidróxido de cobre, certo? Perceba, qual que é a carga da hidroxila, ó. Olha pra cá, major. Olha aqui, ó. Menos quanto? Menos 1, né? Aqui eu tenho quantas hidroxilas? 2. Então aqui eu vou ter uma carga de menos 2. É menos 1 de cada hidroxila vezes 2, porque eu tenho duas, ó, olha aqui o cursor, eu tenho duas hidroxilas. Se aqui é menos 2, do outro lado vai ser quanto? Mais 2. Perceba que o NOx do cobre não variou. Aí esse hidróxido de cobre aqui, ó, a reação 3 é uma reação de decomposição, certo? Ele vai aquecer. Esse delta aqui indica aquecimento. Daí quando tu aquece esse hidróxido de cobre, tu vai gerar o óxido de cobre. Aí você olha para cá e faz, vixe, eu tenho um oxigênio. Ah, mas espera aí. Eu sei que o oxigênio é menos quanto? 2. E o cobre? Mais 2. Perceba, o NOx do cobre, a partir da primeira reação, continua sendo sempre quanto? Mais 2. Aí vamos lá. Esse óxido de cobre, ele reage com ácido sulfúrico. E aí gera o quê? Sulfato de cobre. Mais uma vez, ó. Você olha para cá. O sulfato. Qual que é a carga do sulfato? O sulfato é quanto? Ó? SO4 menos 2, né? 2 menos. Menos 2. Então, do lado direito aqui, ó. Menos 2. E o cobre? Mais 2. Continua sendo sempre quanto? Mais 2. Só que a equação, o procedimento 5, na verdade, ele envolve o quê? A redução do cobre.
Perceba que ele sai de cobre 2+, para virar o quê? Cobre metálico. Cobre o quê? 0. Ou seja, o NOx do cobre aqui, ele sai de +2 e vai para quanto? Aqui, ó, 0. Ou seja, o NOx, ele aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu, sai de +2 para 0, diminuiu. Ou seja, ele reduziu. E a questão fala o seguinte, ó. A reação de redução do cobre. Ora, redução do cobre ficou fácil, né? Vai ser o quê? Etapa 5. Certo? Tranquilo? Vamos na sequência. Deixa eu ver aqui a questão 6. Questão 6 e questão 7. Aí vamos lá. As demais questões envolvem reações de pilhas. Eu vou pausar rapidamente aqui e volto na sequência. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos retomando aqui para nossa resolução de exercícios. A questão 7 fala o seguinte, ó. Em uma solução de sulfato de cobre de cor azulada, são adicionados fragmentos de ferro metálico. Depois de algum tempo, a solução perde sua cor azulada e nota-se que os fragmentos de ferro são recobertos de cobre metálico. Essa prática aqui, essa atividade, esse enunciado, ele narra uma atividade, descreve uma atividade que nós inclusive fizemos no laboratório. Quando nós colocamos ali um fio de cobre, um fio de zinco, perdão, um clipe, a superfície dele é recoberta com zinco em uma solução de sulfato de cobre. Então, passado um dado tempo, alguns alunos relataram que o cobre começou, o clipe de zinco, na verdade, ele começou a escurecer. E a observação que é feita disso é que o cobre que estava na solução, ele foi reduzido e foi incrustado ali, né? Ficou preso à placa. Eu acho que eu consigo trazer para vocês aqui uma imagem que é a seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, ferro e sulfato de cobre. Talvez tenha alguma imagem que relacione essa imagem de comida, imagem de sulfato de cobre, tá? Mas uma imagem parecida com essa daqui, ó. Nós fizemos algo parecido, tá? Obviamente que esse processo aqui ele demora um certo tempo para acontecer. Inclusive eu gravei uma outra atividade, um outro vídeo, onde eu mostro esse processo, certo? Mas a priori é o seguinte, ó. Aqui ele faz com zinco, mas o processo é muito parecido se fosse com ferro, tá? Ele tem uma solução de sulfato de cobre e daí ele adiciona, ele coloca ali dentro da solução uma barra de zinco. E aí você começa a observar que há um recobrimento da placa de zinco com o material. E esse material é o cobre, certo? O cobre sai da solução e ele é reduzido na placa. Pela própria imagem dá para perceber que a solução ela perde um pouco da sua intensidade de cor. Então sai de um azul, ali, uma tonalidade um pouco mais forte, e aí você vai ter um azul mais clarinho, certo? Porque essa cor azul ela é função do cobre que está onde? Na solução, certo? Então retornando aqui a nossa lista, observe o seguinte. Inicialmente, eu tinha a solução de sulfato de cobre, e aí observa-se o seguinte, eu tenho sulfato de cobre, certo? Em solução. O sulfato de cobre é um sal. Se eu estou falando de um sal, é esperado que eu tenha aqui a dissociação do cátion cobre e do sulfato, certo? SO4, 2-. Deixa eu só apagar aqui esse 4 que está aparecendo 9, para vocês não confundirem. Eu tenho SO4, 2-. Então, na solução, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho íons cobre, certo? Eu tenho íons cobre, certo? Adiciona-se aí fragmentos de ferro metálico, ferro 0. Então, isso aqui, ó, o cobre está em solução e o ferro é ferro sólido, é ferro metálico, certo? E aí, se tratando do ferro metálico, qual que é o seu NOx? É 0. Substância simples, o NOx é 0. E aí, ele fala que passado um dado tempo, a solução azul, ela perde, aqui ó, a solução azul, a solução perde sua cor azulada, e nota-se que os fragmentos de ferro são recobertos por cobre metálico. Opa! Então tem o que aqui? Cobre metálico, ou seja, cobre sólido, ou seja, cobre 0, certo? E aí, esse ferro, ele sofre um processo de oxidação e vira o que? Ferro 2+. Então, todo o processo que é descrito no enunciado, ele pode ser exibido a partir dessa equação química aqui, certo? Eu tenho cobre 2+ reagindo com cobre 2+ reagindo com ferro metálico, e aí eu tenho um processo de oxirredução. Observe o seguinte, que o cobre, ele sai de NOx 2+ e vai para cobre o quê? Cobre 0, né? Então observe que o NOx aqui, ele aumentou ou ele diminuiu? E aí, jovem?
Se o NOx diminuiu, é porque a espécie ela reduziu, certo? E aí o ferro metálico? O ferro metálico inicialmente ele era ferro zero. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil de representar. Ele era ferro zero. E a reação aqui nos mostra que este NOx sai de 0 para mais 2. Ora, o NOx aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se o NOx aumentou, quer dizer que a espécie ela oxidou. Então vamos aqui às afirmativas. O ferro sofre oxidação. Perfeito. Logo é o agente oxidante. Errado. A espécie que sofre oxidação, certo? É chamada de agente redutor. Lembre que eu falei em aula que quando você usa esse agente alguma coisa, tipo agente redutor, é o que essa espécie faz com o outro. Então a espécie que oxida, ela é chamada de agente redutor porque ela reduz o outro. Ou seja, o ferro oxidou? Sim, oxidou. Só que ele é um agente redutor. Por quê? Porque ele provoca a redução da outra espécie. Que é a outra espécie? O cobre. Então, se o cobre ele reduziu, quer dizer que o cobre ele é o nosso agente o quê? Deixa eu botar aqui, ó, ele é o agente oxidante, certo? Vou botar aqui, ó, agente oxidante. Então, a afirmativa A está errada. Vamos para B. O ferro sofre redução. Errado. O ferro sofre oxidação. Afirmativa C. O cobre sofre redução. Tá. Portanto, é o agente, oxidante. Alternativa C. Vamos só conferir aqui o resto, né? Alternativa D, ó. O cobre sofre oxidação. Errado. Ele sofre redução. E na afirmativa E, ele fala que o ferro é o agente oxidante. Errado. O ferro é o agente redutor. Belezinha? Então, a partir das variações de NOx, você consegue inferir se ocorre redução ou oxidação. E a partir dessa observação, você vai dizer se aquela substância ela é agente redutor ou agente oxidante. Quem oxida é agente redutor, quem reduz é agente oxidante. Belezinha? Vamos para a questão 8 agora. Já puxando aqui a parte de pilha. Essa parte de pilha é bastante interessante, porque remonta, né? Faz referência aí à nossa última aula no laboratório, certo? A gente vai relembrar dessa aula. O que você precisa saber para a prova, jovem, é o seguinte: as partes de uma pilha, você tem um ânodo e um cátodo. Então, a pilha é um dispositivo capaz de gerar energia elétrica a partir de energia química. Então, a partir da diferença dos potenciais padrões de redução das espécies envolvidas, eu consigo observar quem reduz, eu vejo quem oxida, eu vejo como acontece o fluxo de elétrons. E aí eu consigo afirmar quem que é o ânodo, quem que é o cátodo. É importante lembrar que no ânodo acontece o quê? Oxidação, perda de elétron. E no cátodo acontece a redução, o ganho de elétrons, certo? E aí, no outro vídeo que eu vou colocar junto aqui, eu construo mais uma vez aquele sisteminha de pilhas de zinco e cobre que a gente fez no laboratório. E eu vou colocar o vídeo um pouquinho mais curtinho, tipo papo de 1 minuto e meio, 2, colocando uns textinhos para você pausar o vídeo, copiar, se quiser desenhar também, certo? Para ficar de mais fácil entendimento. Mas aí vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. As reações de oxirredução, acompanha aqui o enunciado. As reações de oxirredução permitiram o desenvolvimento das pilhas e, por sua vez, dos aparelhos eletrônicos portáteis. A tabela a seguir mostra a combinação de alguns pares de eletrodos, certo? Com seus respectivos potenciais, no caso, potencial de redução. O potencial padrão de redução vai ser uma medida, certo? Uma medida experimental, que vai me permitir comparar entre duas espécies qual é aquela que preferencialmente sofre redução e, consequentemente, qual que sofre oxidação. Então, o potencial padrão de redução aqui, ó, é uma medida da tendência de uma espécie ela se reduzir. Então, uma espécie, por exemplo, que apresenta um elevado potencial padrão de redução, quanto mais alto o seu potencial padrão de redução, maior será a tendência à redução. Consequentemente, aquele que apresentar um menor potencial padrão de redução será a espécie que menos terá tendência a sofrer redução. Ou seja, ela sofrerá certamente uma oxidação. Depende, obviamente, de como está montado o teu sistema. E aí vamos lá. Eu tenho aqui a combinação 1 e eu tenho cálcio e zinco, certo? E aí perceba que ambas as reações, na verdade aqui as 4 reações que aqui são apresentadas, todas elas são reações de redução. Por que redução? Porque
Em todas elas, os elétrons aqui, os elétrons estão nos reagentes, certo? Então, elétrons nos reagentes, nós temos o que? Redução, certo? E obviamente que nós temos aqui equações químicas que evidenciam reduções e eu tenho o potencial padrão de redução. É óbvio, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, a combinação dos eletrodos que ele colocou como sendo a combinação 1. Eu tenho aqui cálcio e zinco. Observe o seguinte, qual das duas espécies aqui apresenta o maior potencial padrão de redução? É o cálcio ou é o zinco? Pense um pouquinho aí. Aquela que tem o maior potencial padrão de redução é o zinco. Logo, o zinco, nessa combinação entre cálcio e zinco, que é essa combinação número 1, ele vai sofrer o quê? Redução, certo? Então, o zinco ele sofre redução. Consequentemente, o cálcio sofrerá o quê? Ora, se uma espécie reduz, a outra tem que oxidar. Observe ó, que o cálcio ele tem o menor potencial padrão de redução, comparado com o zinco. Então, nesse caso aqui, acontecerá o quê? Uma oxidação. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que eu vou associar isso com a pilha? Eu poderia aqui desenhar, mas para não perder tempo, a gente sabe que na pilha nós temos duas regiões. O ânodo, deixa eu copiar aqui, ânodo e o cátodo, certo? E aí nós temos no ânodo as reações de oxidação. Ou seja, os elétrons saem do ânodo e vão para onde? Para o cátodo, certo? Isso é uma pilha, um processo capaz de gerar energia de forma espontânea. Aqui, ó, elétrons, certo? Fluindo do ânodo para o cátodo. E aí vamos lá. Se no ânodo acontece a oxidação, no cátodo acontecerá, obviamente, a redução, certo? E aí, no ânodo, nós temos aqui o nosso polo negativo e no cátodo o nosso polo positivo. Professor, isso pode mudar em alguma situação? Poder pode, mas aí não será uma pilha, será uma célula galvânica. Um dispositivo no qual eu consigo inverter essas reações. Mas é um conteúdo mais à frente, é algo que não vai ser explanado não será explorado na avaliação, certo? Então, ânodo, oxidação, é o nosso polo negativo. É de lá que partem os elétrons. E aí eu vou para o meu cátodo. Os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo. No cátodo eu tenho o quê? Redução. Ele é o nosso polo o quê? Positivo. Você pode associar essa questão do positivo e negativo da seguinte forma. Quando eu tenho um íon, o ânodo negativo e o cátodo positivo, polo negativo, polo positivo, certo? Então vamos lá. Já vamos começar a trabalhar aqui as afirmativas. Na afirmativa A, na combinação 1, ou seja, essa pilha de zinco e cálcio, o eletrodo de cálcio será o ânodo. No ânodo acontece a oxidação. Então está correto. Perceba que eu havia colocado aqui ó, que o zinco, por apresentar o maior potencial padrão de redução, ele reduz e o cálcio ele oxida. Só detalhe, tá pessoal? Que a gente tem que prestar bastante atenção aqui. Ó. A questão pede a alternativa incorreta, certo? Então, a primeira afirmativa ela está correta, certo? O cálcio, por apresentar o menor potencial padrão de redução, ele não vai reduzir, ele vai oxidar. O zinco, que apresenta o maior potencial padrão de redução, ele reduz. Na combinação 2, a força eletromotriz, ou seja, a energia gerada por esta pilha entre zinco e cálcio. E aí, ó, como é que eu vou determinar a diferença de potencial, nesse caso, a força eletromotriz, certo? Dessa pilha. Ou seja, a minha DDP, certo? Pode ser DDP e nesse caso, como a gente está trabalhando aqui em condições ideais, pode ser a FEM, que é a força eletromotriz, certo? Isso aqui vai ser dado da seguinte maneira, ó. Potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução o quê? Menor, certo? E aí eu venho para cá, ó. Vou botar aqui, ó, DDP igual. Qual que é o maior potencial padrão de redução? Vai ser o do zinco, certo? Ou seja, isso aqui vai ser menos 0,76. Menos o potencial padrão de redução menor, que é quem? Do cálcio. Abro parênteses, menos 2,87. Fecha parênteses. Essa DDP aqui, ela vai dar
mais 2,11 volts, certo? Essa daqui é uma forma de calcular. Essa equação aqui poderia aparecer de uma outra forma. Eu posso tirar esse maior e posso colocar aqui, ó, cátodo, e posso colocar aqui, ó, ânodo, certo? É a mesma coisa. O eletrodo de zinco, de onde acontece a redução, não é o meu cátodo. Então, qual que é o potencial dele? Menos 0,76. Está aqui, ó. Menos o potencial padrão de redução do ânodo. Que é o ânodo? O cálcio. Está aqui, ó. Traz para cá. É a mesma coisa. Para ficar mais fácil, você põe maior menos o menor, certo? Então, a letra B também está correta, porque ele fala que o potencial, né, a FEM, a força eletromotriz, é maior que 2,10. De fato. Vamos agora para a combinação 2. Para a combinação 2, deixa eu vou deixar aqui, só trocar aqui a cor para ficar distinto visualmente. Na combinação 2 eu tenho o que? Cobalto e eu tenho o cádmio, certo? Qual das duas espécies aqui apresenta o maior potencial padrão de redução? Ora, quem apresenta o maior potencial padrão de redução é a redução do cobalto. Logo, o cobalto ele irá o que? Reduzir, certo? Maior potencial padrão de redução. E o cádmio aqui embaixo, ora, ele vai o que? Oxidar, certo? Tranquilo? E aí vamos lá, vai reduzir, vai oxidar. Observe o seguinte, ó. Se o cobalto aqui, ele vai reduzir, ora, vai reduzir, ele vai ser o que? O cátodo. O cádmio, ele vai oxidar, logo ele vai ser o que? O ânodo, certo? E aí vamos lá, a afirmativa aqui, alternativa C. Ele fala assim, ó, na combinação 2, o eletrodo de cádmio será o cátodo. Opa, o eletrodo de cádmio vai ser o cátodo. Falso. O cádmio, por apresentar o menor potencial padrão de redução quando comparado ao cobalto, ele vai oxidar. Se ele oxida, ele é o ânodo, certo? Então esse aqui, ó, falso. E vamos só bater aqui o martelo na afirmativa D, que ele fala o seguinte. Na combinação 2, a força eletromotriz será maior que 1,84. Eu vou apagar esse aqui de baixo, que é da combinação 1, e vou fazer agora a da combinação 2. E aí vamos lá. Quem que é o maior potencial? É o do cobalto, né? Então fica mais 1,84 menos, abre parênteses, o potencial padrão do menor, que é do cádmio, 0,40. Ou seja, isso aqui vai ficar 1,84 mais 0,40. Isso aqui vai ser igual a 2,24 volts. Ou seja, a força eletromotriz de fato é maior que 1,84. Belezinha? Então a única alternativa aqui que apresenta uma relação incorreta é a letra C. Beleza? Sempre que você se deparar com o cálculo de potencial da pilha, DDP da pilha, a tensão, a força eletromotriz, é tudo a mesma coisa. FEM, DDP, nesses casos aqui, tá? A gente assume como sendo a mesma coisa. Quando vocês forem estudar em física eletrodinâmica, aí a coisinha é um pouquinho diferente, certo? Pode ser que não seja igual. Em condições ideais, a gente vai considerar como sendo a mesma coisa. E aí você faz o potencial, ó, não se esqueça disso aqui, ó. Você faz o potencial maior menos o potencial menor, certo? Essa relação aqui, ó, ela é de extrema importância, certo? Tranquilo? Então vamos lá, questão 9 agora. Eu havia feito em sala essa questão, inclusive. Observe o seguinte, ó. Eu tenho em uma pilha duas regiões, né? O ânodo e o cátodo. Então, no ânodo acontecem as reações anódicas, ou seja, a oxidação, e no cátodo acontecem as reações catódicas, né? A redução. E quando eu vou representar isso, eu posso colocar da seguinte maneira. Eu tenho aqui a reação entre o cobre e o zinco, certo? Observe o seguinte. O cobre, ele tem o seguinte potencial padrão de redução. Isso aqui vai a cobre 0 e o potencial padrão de redução dele é de mais 0,70 e toda a vida eu confundo se é 7,4 ou se é 7,6. Eu deixei anotado aqui em algum lugar, cadê? Eu acabei de fazer essa questão no outro momento. Isso aqui é 7,6, se eu não me engano.
Deixa eu conferir aqui, para não estar falando besteira para vocês. Sim, outra coisa, tá? Tem um detalhe que essas relações aqui, elas vão aparecer, era mais 0,34. A do zinco é que é o 0,76. Então observe o seguinte, essas relações de potenciais, elas devem ser fornecidas na questão, certo? Nunca você vai ter uma questão na qual você, enfim, tem que chegar para resolver ela decorando o potencial. Não, tem que decorar NOx. Isso aí tem que decorar. Agora, os potenciais não, tá? São todos eles fornecidos. Então eu tenho aqui, cadê, que eu já esqueci, o do cobre, ele é, cadê, 0,34. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 0,34, certo? E aí eu tenho aqui a reação de redução do ferro 3, mais um elétron, certo? E ele vai gerar ferro 2. E aí eu também tenho aqui um potencial padrão de redução. Deixa eu pesquisar aqui a tabela de potenciais, porque essa do ferro 3 e ferro 2, ela é bastante específica, então eu não vou conseguir achar ela de início. Mas deixa eu ver aqui uma tabela onde eu consiga trazer valores razoáveis aqui. Deixa eu ver. Aqui ele não põe do cobre. Tá muito pequena aqui a imagem, mas talvez eu consiga achar aqui a do ferro 3 e ferro 2. Tá aqui, ó. Ferro 3, ferro 2. Se eu puxar aqui a ver aqui o site. Cadê? Vamos pra cá. Eu tenho ferro 2 e ferro 3. Aí, essa tabelinha aqui, na verdade, é um pouquinho diferente. Ela mostra os dois potenciais, tá? O de redução e o de oxidação. Um é o contrário do outro, certo? Seria análogo à termoquímica. Então, se uma reação é endotérmica, o contrário dela vai ser o quê? Exo. E o ΔH, inverte sinal. É a mesma coisa, tá? O mesmo princípio. Mas para não confundir vocês, vamos trabalhar só com redução. Então, a reação de redução do ferro 2, ó, tá aqui, ó. O potencial padrão de redução do ferro 2. Cadê? Mais 0,77. Então, volta para cá. E eu vou colocar aqui, ó, mais 0,77 volts, certo? A pergunta que eu faço é, qual dos dois aqui apresenta o maior potencial padrão de redução? Obviamente que é quem? A reação do ferro. Então, o ferro vai sofrer o quê? Redução, certo? Aqui eu tenho redução. Se o ferro reduz, quem vai oxidar? Ora, o cobre. Então, eu trago para cá e aqui eu tenho a oxidação. O ferro reduz e o cobre oxida. Observe o seguinte, ó. Essa reação de redução, ela já está pronta. Eu tenho uma reação de redução, de fato é isso que acontece, porque eu tenho um maior potencial padrão de redução, só que o cobre, ele oxida. E essa reação que está aqui é uma reação de redução. Para encontrar a equação de oxidação, o que eu faço? Inverto. O contrário da redução é a oxidação. Então, venho para cá, ó. Eu vou reescrever aqui a do ferro 3 mais um elétron. Isso aqui vai se tornar ferro mais 2. E a do cobre eu inverto. Então, ó, como produto aqui eu tenho apenas o que? Cobre metálico. Então fica cobre 0. Produzindo o que? Cobre 2 mais 2 elétrons, tá? Então eu tenho aqui, ó, a redução aqui em cima e a oxidação aqui embaixo. Detalhe, em uma pilha eu posso representar essa pilha de uma forma um pouquinho diferente. Perceba que aqui em cima, ó, deixa eu apagar isso aqui. Perceba que aqui em cima eu tenho uma outra representação, certo? Essa primeira parte que aparece aqui antes dessas duas barras paralelas, isso aqui faz referência ao ânodo, certo? Ânodo. E essa outra parte aqui do lado direito faz referência ao cátodo, certo? Observe aqui, ó, que todo esse lado direitinho aqui faz referência ao cátodo. Aí você pergunta, professor, e esse PTS que tem aqui? Esse PTS faz referência ao eletrodo que ali está presente. É um eletrodo de platina. A nossa pilha no laboratório, os eletrodos eram as próprias placas de zinco e cobre. Nesse caso, como ferro 2 e ferro 3 ambos estão em solução, a reação tem que acontecer em uma superfície. Que superfície é essa? Ah, professor, pode ser de ferro?
mas o ferro é ferro zero. Aí eu teria outro ferro na reação, ferro 2, ferro 3 e ferro zero? Não, não faz sentido. Então eu uso o eletrodo de platina. É um metal inerte e nele vai acontecer a redução do ferro 3 para se tornar ferro 2. Perceba que o sentido que aparece aqui, ó, nessa representação, é o sentido das reações. No ânodo acontece o que? A oxidação, não é isso? Então perceba, ó, que o cobre zero, esse cobre aqui, o cobre zero, ele vira o cobre o quê? Mais 2, ó. Observe aqui, ó, cobre zero se torna o quê? Cobre mais 2. E aí esses elétrons passam através de um fio condutor, de um contato elétrico, enfim. E aí eu tenho, ó, a redução, né, o cátodo, redução. Lembra lá do CR7, né? Do Cris. C de Cris, C de cátodo, R de Ronaldo, R de redução, cátodo, redução, certo? Ou vogal, vogal, consoante, consoante. Cátodo começa com C, consoante. Acontece o que nele? Redução, R, outra consoante. E aí no ânodo começa com A, vogal, e acontece oxidação, começa com O, outra vogal. Você pode decorar o cristiano, pode fazer outra relação, vogal, vogal, consoante, consoante. Da mesma coisa, certo? São diquinhas para você pegar, para não confundir o que acontece em cada parte da pilha. E aí, voltando para cá, ó, no cátodo não tem a redução, perceba, ó, ferro 3 vira ferro o quê? Mais 2. Ou seja, redução. Está aqui a redução. Beleza? Então quer dizer que o meu cobre, ele vai ser o quê? O meu ânodo, certo? E o ferro vai ser o meu cátodo. Opa, cátodo, certo? Aqui acontece a redução, aqui acontece a oxidação, certo? E aí vamos lá, ó. Vamos acompanhar. Mais uma vez a questão pede a afirmativa o quê? Falsa. A reação de redução que ocorre na pilha, aí aqui foi demais, né? Já vem logo para a letra A. A reação de redução que acontece na pilha é, de fato ele põe aqui uma reação de redução, mas baseado aqui, ó, nas diferenças de potenciais, dá para observar o quê? Que o cobre ele não reduz. Se fosse cobre zinco, o cobre reduz, mas cobre ferro 2, ferro 3, não. Aqui o cobre ele vai o quê? Oxidar, certo? Então a afirmativa A é a afirmativa que, no caso, se encontra. É a afirmativa falsa, né? A que está errada. Vamos comparar o resto aqui, ó. O eletrodo de cobre é o ânodo. De fato, o eletrodo de cobre, ó, é o ânodo. A semi-reação que acontece no cátodo, a reação de redução lá que acontece no cátodo, é essa daqui, ó. Está aqui apresentada. O ferro 3 ganha um elétron, seu NOx reduz e vira ferro 2. Pula aqui a letra D, só um minutinho. Vamos para a letra E. Os elétrons migram do eletrodo de cobre para o de platina. De fato, os elétrons saem do eletrodo de cobre, que é no caso o nosso ânodo, através da oxidação dele, e passam através do fio condutor. Só que eu havia comentado antes que eu tenho um eletrodo de platina. É uma placa de platina, um fio de platina. E ali acontece a redução do ferro 3, que está na solução, certo? Então, de fato, os elétrons migram do eletrodo de cobre para o eletrodo de platina. E volta aqui para D. Ele pede a reação total. A reação total, jovem, ela vai ser escrita a partir das semi-reações. Eu tenho a semi-reação anódica e a semi-reação catódica. Está aqui, ó. Semi-reação que acontece no cátodo, semi-reação que acontece onde? No ânodo. E aí, ó, eu tenho que somar as duas coisas. Detalhe, eu preciso ajustar a quantidade de elétrons. Como é que eu faço isso, jovem? Eu multiplico por 2 a equação na qual eu queira igualar os elétrons. Agora eu tenho aqui, ó, 2 ferros, agora eu tenho 2 elétrons e aqui eu tenho 2 ferro 2. Perceba, ó, que eu tenho 2 elétrons do lado direito, no caso, 2 elétrons aqui, ó, nessa reação aqui de cima do ferro. 2 elétrons como reagente e aqui 2 elétrons como produto. Se eu tenho elétron de um lado, elétron do outro, tchau. Certo? Corta. E aí o que é que sobra para mim? Eu vou ter 2 ferro 3 mais cobre 0, produzindo o que? Cobre 2 mais 2 ferro 2 mais. Essa aqui é a minha equação o quê? Global ou total, certo? Mas aí, ó, atente-se à diferença de potencial, no caso, as diferenças entre os potenciais, certo? Aquele que apresenta o maior potencial padrão de redução, reduz. Em uma pilha, ele vai ser o quê? O cátodo. Por quê? Porque lá acontece a redução. E o outro?
Ora, o outro é o contrário. Quem tem o menor potencial padrão de redução não vai reduzir, vai o quê? Oxidar, ou seja, vai ser o meu ânodo, certo? Vamos lá para a questão 10. Essa questão aqui é interessante. Nós temos a questão 10 e a questão 11 para finalizar. Na questão 10 nós temos o seguinte, ó. Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer o processo corrosivo e enferrujar. Processo corrosivo e enferrujar. Ele fala que a corrosão é um processo eletroquímico, beleza? E no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3 hidratado, substância marrom pouco solúvel conhecida como ferrugem. E aí ele fala que esse processo aqui descrito pode ser apresentado através dessa equação química aqui, certo? E vamos lá, de cara. Eu sei que vocês já têm plenas condições de resolver aqui algumas coisinhas de cara. Quais são essas? Eu tenho que, primeira coisa aqui, ó, bater o NOx de cada espécie. Ferro sólido, ou seja, ferro enquanto substância simples. Qual que é o NOx? Substância simples é o quê? Zero. Oxigênio? Zero. Porque esse oxigênio aqui também é simples, O2. E aí eu tenho aqui, ó, a água. A gente sabe que na água nós temos aqui, ó, o hidrogênio com NOx mais 1 e o oxigênio com NOx menos 2. Só relembrando, teve um aluno que me perguntou, eu não recordo agora em qual das séries, sobre esse coeficiente estequiométrico aqui, se ele vai entrar na conta do NOx. Não, você vai ter que analisar só a molécula. Esse coeficiente é para ajustar as quantidades. Produtos, reagentes, a mesma coisa. Lembra lá, né, que na natureza nada se cria, nada se transforma, tudo se... Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É só para ajustar as quantidades. Então esse coeficiente estequiométrico não vai entrar. O índice entra, certo? E vamos lá. Aqui eu tenho, mais uma vez aqui, ó, já está falhando já. Eu tenho aqui, ó, mais 1 e menos 2. Oxigênio, menos 2. E o ferro? Não sei, é X, certo? Mas se você parar para observar, aqui na ferrugem, ó, se eu for analisar somente o Fe2O3, certo? Qual que é o NOx do ferro? Eu não sei. Do oxigênio, menos 2. Então vai ficar, ó, eu tenho 2 ferros, o NOx dele eu não sei, é X. Vai ficar 2x mais 3 vezes menos 2 igual a quanto, jovem? Zero. Professor, é a molécula de água aqui. Se você quisesse colocar, também poderia colocar, não tem problema. Só que ela não vai interferir na carga desse rapaz aqui, certo? No NOx do ferro. Esse NOx do ferro, ele sofre alteração porque a ele é incorporado o oxigênio. Aí você começa a se lembrar. O oxigênio é mais eletronegativo, então o ferro vai ter uma carga. Que carga é essa? Positiva ou negativa? Ora, se o oxigênio vai puxar elétron, ele fica deficiente de elétron, vai ficar o quê? Positivo. Só que quanto positivo? E aí vamos lá, ó. 2x menos 6 igual a zero. 2x igual a mais 6, x igual a mais 6 dividido por 2, x igual a mais 3. Então perceba que o ferro, ele sai de ferro zero e vai para ferro quanto? Mais 3, certo? Eu não sei se a questão pedia isso, mas vamos lá, né? Ele fala assim, ó. Uma forma de impedir o processo corrosivo é renovar a superfície polindo-a. Rapaz, se você tem uma superfície, enfim, que tenha ferro, e aí você tem um processo de ferrugem, você vai ter a deposição ali em cima da ferrugem, certo? Que é quem? O óxido de ferro 3, esse rapaz aqui. Se você faz o polimento, você vai retirar essa cobertura e você vai expor o ferro que estava ali, entre aspas, protegido por esta ferrugem, certo? Porque perceba que o ferro vai reagir com o oxigênio da atmosfera e água. Então, se você retira a ferrugem, esse ferro aqui, ó, fica exposto. Para que essa reação novamente aconteça, eu crie mais uma vez ferrugem. Então, eu não vou conseguir impedir dessa forma. Ele faz aqui, ó, evitar o contato, item B, né? Evitar o contato com o calor. Amigo, em que momento ele falou de calor na questão aqui? Me diga aí. Em nenhum momento. A gente pode associar pelo fato de, enfim, da maresia, da praia, do calor, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Observem só o item C. Impermeabilizar a superfície, isolando de seu contato com o ar úmido. Essa aqui é chave demais. Porque perceba que a reação se dá justamente entre o oxigênio atmosférico e o vapor de água. Então, nesse processo aqui, quando você recobre a superfície, você impede o contato do ferro com o ar e com o vapor de água. Então, você vai impedir o processo corrosivo, certo?
Um outro ponto interessante a se comentar é com relação à maresia. Geralmente, quem aqui frequenta casa de praia, ou enfim, que os pais ou avós tenham casa de praia, você vai observar que muitas vezes os materiais que têm ferro em sua composição, seja o ferro no seu estado bruto ou uma liga metálica, por exemplo, o aço. O aço é uma liga metálica entre carbono e ferro. Então, a depender de como essa liga metálica esteja disposta, se não tiver uma cobertura com a tinta, por exemplo, ou com outro metal, um metal de sacrifício, você vai observar um processo corrosivo. Então, por que na praia ou regiões próximas à praia esse processo é acelerado? Então, isso tem a ver com a maresia e com a questão do sal presente na água do mar. Então, você vai ter ali uma maior quantidade de íons em solução. Uma maior quantidade de íons em solução acelera o processo. Entende? Isso se dá em função dessa presença desses íons na água do mar, certo? Então isso vai acelerar o processo. Mas por hora é evitar, enfim, evitar o contato com a superfície, isolar o material, certo? E para finalizar, jovens, a questão 11. Essa aqui é de praxe, fizemos várias e várias e várias vezes, certo? Nós temos aqui uma equação, essa questão aqui, se porventura isso cair na prova, olhe, é um ponto dado. Natal chegou mais cedo. Eu tenho aqui, ó, a reação entre zinco e o cobre. Perceba que o zinco aqui, qual que é o seu NOx? É zero. E o NOx desse cobre mais 2. Ora, se é um íon, o NOx é a própria carga do íon, ou seja, mais 2. Aí o zinco aqui, ó, mesmo raciocínio. E o cobre, zero. Perceba, ó, que o zinco ele varia de 0 para 2 mais. O NOx aumentou ou diminuiu? O NOx aumentou. Se o NOx aumentou, quer dizer que ele oxidou. Se ele oxidou, ele é o agente o quê? Redutor, certo? E o cobre? Ora, o contrário. O NOx do cobre, ó, ele sai de 2 mais e vai para quanto? Zero. Quer dizer que o NOx ele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se o NOx diminuiu, quer dizer que ele reduziu. Ora, se ele reduziu, ele é o agente o quê? Oxidante, certo? E aí vamos lá. Um detalhe aqui que eu acabei fazendo essa relação e não comentei. A gente está falando de uma pilha, então eu tenho as reações, o cátodo e o ânodo. Então vamos colocar aqui a região a qual cada um pertence. Se o zinco ele oxida, ele só pode ser o que, jovem? O ânodo, certo? Vogal, vogal, ó. Oxida, ânodo. E o cobre, se ele reduziu, é porque a gente está falando de quem? Do cátodo, certo? Lembra lá, ó, CR, cátodo, redução, ou consoante, consoante, certo? E aí vamos lá. O zinco metálico é o cátodo, amigo, é o ânodo. Item B, o íon cobre sofre oxidação. Olha a variação do NOx aqui. É oxidação isso aqui? É não, jovem, é redução. No item C, o zinco metálico sofre aumento de massa. Eu comento já já sobre esse rapaz. Nossa, que susto, achei que era barata. Deixa o item C aqui de lado, certo? Vamos ver aqui. Nossa, que susto agora. O item D, ele fala que o cobre é o agente redutor. O cobre, ele reduz. Logo, ele é o agente o quê? Oxidante. E a afirmativa é: os elétrons passam do átomo de zinco metálico para os íons de cobre. Ora, se no ânodo acontece a oxidação, os elétrons, mais uma vez, ó, os elétrons eles partem do ânodo e vão para onde? Para o cátodo, certo? Isso aqui é o fluxo dos elétrons. E aí, ó, eu pedi para você pular aqui o item C, só para fazer o seguinte comentário. Imagine aqui que eu tenho uma placa de zinco, certo? E aqui está a minha placa de zinco, aqui está o fio condutor e segue. E aqui eu tenho o meu recipiente. Aqui eu tenho a solução de sulfato de zinco. Então, aqui dentro eu tenho sulfato de zinco. Como é um sal, eu tenho Zn2+, mais sulfato. Detalhe é que o sulfato é um espectador, tá? Ele não vai participar do processo. Ele está ali de boa e permanece. E aqui eu tenho uma placa de zinco. Deixa eu botar aqui com outra cor. Eu tenho aqui uma placa de zinco. Zinco sólido, certo? Com NOx, zero. Perceba que o zinco, ele sofre oxidação. A pergunta que eu faço é: quem sofre oxidação? É o zinco da placa, o zinco 0 ou o zinco 2+?
Observe que a nossa equação está mostrando o que aqui, ó? Que é o zinco zero que oxida. Ou seja, o zinco zero é o zinco de onde? Da placa. Ele é que vai sofrer oxidação. Então perceba que ao oxidar, ele sai da placa e vai para onde, ó? Para a forma de zinco 2+. Onde é que está o zinco 2+? Aonde, ó? Na solução. Então perceba o seguinte, ó, que quando a reação vai acontecendo, o zinco ele sai da placa e vai para a solução. Da placa para a solução. Então quer dizer que a massa da placa ela tende a diminuir com o passar do tempo. Então, quem é que sofre o aumento de massa? Vai ser o eletrodo de cobre, certo? O eletrodo de cobre, como você vai ter o fluxo de elétrons de um lado para o outro, ao chegar no eletrodo de cobre, você vai ter o cobre da solução, o cobre 2+, aqui está o cobre 2+, o cobre 2+ sai da solução e vai para onde? Para a forma da placa, certo? Cobre zero. Então, nesse processo aqui, você tem a redução do cobre. Ele sai da solução, aquela solução azulada, e vai para a placa. Então, nesse processo, o eletrodo de cobre tem um ganho de massa. Mas isso aqui não será abordado de forma tão aprofundada na avaliação. O que você pode precisar aqui é só diferenciar que no eletrodo de zinco acontece a oxidação e aí ele sai da placa e vai para a solução. E aí você tem uma diminuição da massa. E no eletrodo de cobre é o contrário, tem um aumento da massa. Essa aqui foi a última questão. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas aí. Deixa eu só fechar o modo janela. E é isso, jovens. Bons estudos e boa sorte para a prova. Valeu!